Oi, gente, vamos lá. Gente, em primeiro lugar, Afonso Henriques de Lima Barreto, que é um autor de Clara dos Anjos, essa obra objetiva que a gente vai estar trabalhando com o intuito de contextualizar para que a gente possa entender as questões que eventualmente vão ser trabalhadas não só no Enem, como em qualquer vestibular, tá legal? Bom, o nome dele é mais conhecido como Lima Barreto, ele nasceu no dia 13 de janeiro de 1881. E ele morreu exatamente quando começava, em 1922, quando houve aquele movimento que houve uma marca no calendário para iniciar exatamente o modernismo no Brasil. Então, essa obra, pelo fato dele ter escrito nesse período, ela é caracterizada como um pré-modernismo. É importante a gente saber as características principais do modernismo, porque a gente possa entender e contextualizar como que ele escreveu, de que forma que ele produziu essa obra, tá? Então vamos lá, o que tinha no romantismo em primeiro lugar? E que depois lá no modernismo, todas essas questões vão ser contraditadas, elas vão ser negadas, elas vão ser... É um movimento literário que vem exatamente questionar o que tinha anterior e propor uma escrita nova, um raciocínio novo, uma temática nova, tá legal? Então essa questão da contextualização, ela vai muito a gente vai trabalhar da questão do autor e da época que ele escreveu. Então, característica dessa obra, pré-modernista. Romantismo, que era caracterizado pelo amor platônico, pelo idealismo, pelo indianismo, todas aquelas coisas que eram colocadas de uma forma assim, na literatura representava tudo que o idealismo absolutamente ufânico até, né? Não, aí depois vem até o realismo, que vai contraditar isso e vai identificar o modernismo, que é a quebra total desses paradigmas, tá legal? Então vamos contextualizar um pouquinho quem foi o Lima Barreto. Gente, ele foi escritor, em primeiro lugar. Jornalista, né? Em primeiro lugar não, ele foi jornalista. Depois as obras dele foram mais conhecidas depois que ele morreu, porque foi feito um levantamento biográfico e descobriram vários trabalhos que ele tinha feito, várias obras, e elas foram somente depois da morte dele que foram descobrir coisas muito interessantes e que caracterizavam bem esse raciocínio da época. Outra coisa importante, como é que ele era? Ele era filho de uma escrava com um português, então ele era mestiço, então ele tem uma coisa em literatura que é muito legal, que é o local da fala. Ele fala como uma pessoa que viveu, ele espelhava essa questão das questões raciais principalmente, né, as questões sociais, raciais, com muita propriedade, porque ele tinha o local da fala. Então, do jeito que ele falava, do jeito que ele trazia essas questões, essas temáticas que ele vai abordar, muito interessante, porque do jeito que ele falava, além de ser um jornalista, de ter uma forma muito interessante de trazer essas informações, os personagens dele vão quebrar com o romantismo e vão trazer essa nova versão, esse jeito novo de se discutir temas que estão realmente acontecendo com a nossa sociedade, tá bom? Se não vai dar 5 minutos se eu não for muito rápido, então vamos lá. Em primeiro lugar, os temas, ele rompe com o ufanismo nacionalista, ele instituiu a literatura como militante, como a literatura engajada, falando de questões sociais. Ele tem também muita sátira, muita ironia, muito sarcasmo no texto dele, tá legal? Foi conhecido pela sua coloquialidade, pela crítica e desigualdade social, que eu acho que esse é o ponto principal. Também falava da hipocrisia, da falsidade. Ele trouxe para a literatura dele os pobres, os boêmios. Ele falava dos corruptos. Ele era moderno, era inédito alguém conseguir naquela época trazer essas questões para uma literatura, tá? E escrever para ele era criticar o mundo e a sua volta. Opa! Escrever para Lima Barreto era criticar o mundo e a sua volta. Só isso já identifica que ele tem que trazer as questões muito importantes que estão acontecendo, tá? Então vamos direto lá para a obra. Aliás, ele teve outras obras importantes também, que é O Homem que Falava Javanês, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que são as mais famosas, mas ele escreveu tudo, desde romance, contos, sátiras. Ele era um jornalista e ele publicou em revistas, principalmente revistas anárquicas, né? Naquela época, e os periódicos da época também, que hoje, vamos lembrar que hoje nós temos internet, naquela época os periódicos tinham, os jornais e as revistas, eles tinham uma função muito mais importante do que tem hoje, tá legal? Ó, eu vou parar aqui porque vai ficar 4 minutos e 54 e agora eu vou voltar e vou falar exclusivamente do
clara dos anjos da obra, para ver se a gente consegue ter mais algumas informações importantes para efeito da prova. Tá legal? Até já então.